Cultivo Online, capítulo 279. Governanta. A propósito, se você ainda está limpando, você deveria se apressar. A governanta, sua mãe, ela estará aqui para nos visitar em meia hora. O outro servo disse a ela antes de ir embora de maneira indiferente. Mãe, Meishiu murmurou em voz baixa. Na verdade, visitar Yu-Hou não foi a única razão pela qual ela voltou hoje, já que sua mãe, a chefe dos criados, também estava visitando hoje. 10 minutos depois, após limpar a área externa do quarto de Yu-Hou, Meishiu foi para o pátio onde muitos outros servos já estavam reunidos. Havia cerca de uma dúzia de empregados trabalhando na casa, e todos eles já estavam em linha reta e de maneira ordenada. Já faz um tempo que a governanta não nos visita, e sempre que ela faz isso é porque algo ruim aconteceu. Nem sempre. Às vezes ela nos visita para ter certeza de que as coisas estão em ordem. Claro, se ela encontrar o menor erro, gritarão conosco, e isso acontece toda vez que ela nos visita. Embora a governanta ainda não tivesse chegado, essas criadas não se atreveram a falar alto e todas murmuraram umas com as outras. Meishiu os ignorou e entrou na formação. Os outros servos ficaram em silêncio por um momento quando notaram Meishiu. De todos os criados de lá, ela era a mais jovem e definitivamente a mais bonita. Além disso, Meishiu trabalhou diretamente com Yu-Hou, a jovem, tornando sua posição acima da deles automaticamente. Isso, é claro, faria com que algumas pessoas tivessem ciúmes dela. Porém, sabendo quem era a mãe de Meishiu, eles não ousaram falar mal dela, pois temiam mais a governanta do que os próprios mestres. Poucos minutos depois, muito antes do esperado, uma figura pôde ser vista aproximando-se deles à distância. Era uma mulher alta e bonita, com cabelos pretos presos em um grande coque atrás da cabeça e tinha uma expressão fria e séria no rosto. À primeira vista, era possível ver semelhanças entre ela e Meishiu, como suas características faciais naturalmente indiferentes e sua aura um tanto distante. Quando os servos viram a figura desta mulher, imediatamente endireitaram o corpo e o rosto. Assim que a governanta parou de andar e ficou alguns metros à frente da formação, todos os servos se curvaram e a cumprimentaram simultaneamente. Bom dia, governanta sênior. A governanta não respondeu aos seus cumprimentos e começou a caminhar e ficar na frente do criado que estava à direita da formação. Assim que a governanta parou de andar, a criada levantou a cabeça e ficou ali parada como uma estátua. A governanta passou a inspecionar o uniforme da criada e sua aparência geral. Vez. A criada virou o corpo ao comando da governanta. Vez. Alguns momentos depois, o servo se virou, encarando novamente a governanta. Sua gola está torta, há uma mecha de cabelo em seu ombro e seus sapatos estão empoeirados. Desde quando contratamos macacos para trabalhar para a família Yu? A governanta disse ao criado com uma voz fria. Sim, governanta. A criada não se atreveu a reclamar apesar de ser chamada de macaca e saiu rapidamente de cena. Assim que terminou de inspecionar a primeira criada, a governanta foi ficar na frente da próxima criada e começou a inspecioná-la também. A governanta continuou a inspecionar os criados até que todos fossem verificados. Vez. Meishiu virou-se com um movimento suave e gracioso. Vez. Meishiu se virou novamente. A governanta olhou silenciosamente para Meishiu por um momento antes de se virar e voltar ao seu lugar original sem dizer uma palavra. No momento em que a governanta terminou a inspeção, os criados que foram instruídos a sair retornaram com suas aparências corrigidas. Assim que todos voltaram, a governanta disse: Parece que a maioria de vocês ficou complacente desde a minha última visita, daí suas aparições vergonhosas. Se eu detectar um único erro durante a minha próxima visita, que não será anunciada, terei todos aqui. Retomar o treinamento de empregada doméstica. Claro, você pode recusar, mas isso será o fim de sua carreira na família Yu. Os servos tremeram ao ouvir as palavras da governanta. Alguns momentos depois, a governanta continuou. Daqui a pouco darei uma volta pela casa para ter certeza de que você também não está negligenciando a limpeza da casa. A governanta dispensou os criados um momento depois, dizendo-lhes que voltassem ao trabalho. No entanto, assim que Meishiu começou a andar, ela foi interrompida. Você fica aqui mesmo, Meishiu? Sim, governanta, respondeu Meishiu antes de ficar em silêncio. Assim que todos os outros servos desapareceram, a governanta se aproximou de Meishiu e disse: Você não parece diferente do normal, apesar da situação. Não entendo o que você está tentando me dizer, governanta, disse Meishiu. Você pode parar de agir comigo, garotinha. O jovem mestre foi renegado e você está me dizendo que não sente nada? A governanta disse a ela. Foi por isso que você visitou hoje, mãe? Meishiu perguntou a ela. Sim, porque eu queria ver sua cara chorando, mas me parece que você não está nem um pouco preocupado ou triste por ele não estar mais em sua vida. E pensar que você costumava se motivar usando o jovem mestre sempre que você estava tendo dificuldades durante o treinamento. As sobrancelhas de Meishiu se contraíram ao ouvir as palavras de sua mãe. E sua mãe continuou. Ou você se esqueceu disso? Se você esqueceu seu propósito, porque se tornou um servo em primeiro lugar, permita-me ajudá-lo a lembrar. Você foi originalmente treinado para se tornar o servo pessoal do jovem mestre e muito mais.
A razão pela qual você conseguiu suportar o treinamento infernal tão jovem foi porque queria estar com ele, ao lado do jovem mestre. Você não precisa me lembrar porque eu me lembro muito bem. Mãe, disse Meishio após um momento de silêncio. Sério, porque não parece. Sua mãe olhou para ela com um brilho misterioso nos olhos.